Casa Arrumada, com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Matos, produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra. Muito bem, no Casa Arrumada de hoje eu converso com o nosso colunista Luiz Henrique, que vai falar sobre o seguinte tema: como escolher um tapete que traz beleza e funcionalidade. Não é isso, Luiz Henrique? Bom dia. É isso aí, bom dia, Cris. Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, e uma terça-feira muito especial para todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Olha, gostei do tema, fiquei curiosa, falei com os nossos ouvintes mais cedo sobre o tema do Casa Arrumada e eu queria que você já começasse explicando pra gente qual que é a funcionalidade de um tapete, porque tem muita gente que confunde. Pois é, tem muita gente que confunde. O tapete ele é considerado um acessório no design de interiores e ele traz a função de aconchego no ambiente, ele traz a beleza, ele melhora a acústica e ainda a qualidade da sensação térmica dentro de um espaço. Aí eu te devolvo a pergunta: você sabe escolher um tapete? Como que você escolheria? Eu não sei, gente. E eu tenho um monte de dúvida que eu vou te perguntar aqui também, que talvez seja a dúvida do nosso ouvinte e do nosso internauta. Beleza. O que acontece? Antes de você escolher um modelo, você tem que saber para qual espaço aquele tapete é destinado e qual a finalidade que ele irá cumprir. Aí você deve de saber a metragem do espaço e qual área ele irá ocupar dentro daquele espaço. É a primeira grande dica. Uhum. Aí atualmente, existe algumas tendências quanto aos tapetes. A tendência grande são as fibras naturais e os tapetes artesanais. As fibras naturais, hoje, é um blend de fibras. É a lã, é algodão, é a viscose e o poliéster. Outra trama é a lã, é o algodão, o viludo e um sisal. As fibras naturais que estão em alta é a juta, é a palha, a taboa com malha. Olha que bacana, que composição inusitada, mas fica maravilhoso dentro do ambiente. Em relação às cores claras, os beges e os acinzentados. Agora, o que saber antes de comprar um tapete? O que a gente tem que procurar entender antes de comprar determinado tapete? É saber para qual espaço ele será destinado e como ele será posicionado. Dentro de uma sala de estar, eu geralmente indico para os clientes e para as pessoas um tapete retangular ou um tapete quadrado. Geralmente, ele fica sob o sofá, o primeiro pé do sofá, cerca de 15 a 20 centímetros. Isso para a sala? Para a sala. Quando existe cadeiras de aproximação, é aquelas cadeiras que fecham o ambiente só para poder compor, de 15 a 20 centímetros sob as cadeiras. Se o sofá for encostado na parede, a medida pode diminuir, cerca de 10 a 15 centímetros. Eu acho que é uma dica bacana. No caso do quarto, ele deve de ficar da metade da cabeceira da cama para baixo, tá? E deve de ter no entorno dele cerca de uns 80 centímetros, porque é tão gostoso você estar no seu quarto com os pés descalços e andar sobre o tapete, né? E as pessoas, de repente, não têm essa noção de posicionamento do tapete no quarto. Em uma sala de jantar, podemos colocar sob a mesa e as cadeiras e deixar cerca de 60 até 1 metro, mais ou menos, a distância. Caso a sala de jantar seja compacta e não dê para você colocar um tapete, ou você também faz a opção de não ter um tapete, você pode colocar perto de um buffet ou um aparador, um tapete só com a função decorativa. E você sabia que até em cozinhas a gente pode colocar um tapete? Cozinha? Você pode colocar um tapete na cozinha. Claro que você deve de escolher uma fibra que não receba um impacto, né, de gordura. Aí você tem que analisar a sua cozinha. Se a sua cozinha é só decorativa, aí você tem que fazer uma análise do espaço para ver qual material indicado, tamanho, textura do tapete. E hoje em dia existe até sobreposições de tapete. Você sabia que podemos colocar dois modelos? Só que tem que ter um diálogo, né, Cris? Tudo tem que ter um diálogo. Sabe que eu já vi tapetes
quadrados e o circular em cima do quadrado. Pois é, eu acho bacana. Só que você tem que tentar conciliar os dois materiais, sabe? Eu, particularmente, eu acho bonito estaticamente, mas eu acho que fica com uma espessura maior, mesmo que o tapete seja fininho. Eu acho que incomoda o trânsito, o tráfego de pessoas, melhor dizendo, sabe? Eu acho que as pessoas também têm que ter essa noção na hora de olhar numa tendência, numa revista, na internet e trazer para dentro da realidade. Quem tem pets em casa, cães e gatos, os tapetes mais indicados são os tapetes sintéticos. Porque se um tapete de fibra alta é difícil de fazer a manutenção, eles podem agarrar as patinhas, pode provocar reações alérgicas. Então temos que ter todos esses cuidados na hora de escolher. Não adianta pegar o tapete com aquele pelinho que é gostoso de pisar e colocar ele casa fora, ainda mais com pet, né, gente? Não adianta. E uma das tendências também são os tapetes em animal print. É uma tendência. Você já viu? Eu sou suspeita para falar, pois né? Onça. Eu acho exatamente, onça, etc, etc. Eu acho tão bacana essa tendência hoje. Que está sempre em alta. Os tapetes orientais também continuam sempre em alta. E o que eu acho mais bacana é que os tapetes, eles podem ser pendurados na parede também, como uma obra de arte. Como objeto decorativo como mesmo. Como objeto decorativo. E que é bacana a gente falar também que cada região do país tem os seus artesãos que confeccionam os tapetes manualmente. Aqui em Minas Gerais é o famoso arraiolo. Não sei se você já ouviu falar. Não conhecia. São os tapetes arraiolos. Geralmente são as cores mais vibrantes, mas é um trabalho artesanal muito bonito que retratam um pouco do universo desses artesãos. E hoje eles são considerados obras de arte, podem ficar expostos no chão quanto nas paredes. Eu acho muito bacana isso. A gente citou tapete retangular, circular, e aqueles tapetes de modelo assimétrico, sabe? Pontiagudos. Sim, eu acho. É bem esotérico, assim. Exatamente. Eles podem ser utilizados de que maneira? Eles podem ser utilizados. Eu acho bacana você utilizar esses tapetes com um sofá em formato mais orgânico. Ele fica mais bacana. Sim. Eu acho que cria volumetria, né? Um sofá mais arredondado, com um tapete mais assimétrico. Eu acho que cria várias possibilidades de uso. E geralmente sempre em tons claros. Claro, gente, vocês podem usar tapetes escuros, de outras cores, geométricos, mas aqui a gente fala sempre de tendências, né? Sim. Aquilo que está usando. E uma observação importante: dentro de um escritório, se você tem um escritório em casa, o tapete ele tem que ficar sob a mesa e a cadeira seu posto de trabalho. E as cadeiras também que compõem a sua mesa, né? Geralmente são 3 cadeiras, aonde você trabalha, a sua mesa mais 2 cadeiras. Então, o tapete tem que ficar enquadrado nessa área para poder criar uma atmosfera mais acolhedora também. E a gente pode usar tapetes em lavabos, eu acho que fica muito bacana. E a dica é você acompanhar a medida da bancada. E sempre diminuir uns 40 centímetros em cada lateral, para não ficar aquele tapete muito extenso no ambiente, no lavabo. Agora, tapete liso ou estampado? Vai depender da decoração da casa também, né? Que às vezes tem muita informação, você bota o tapete estampado, também rola? Olha, eu acho liso. Liso não tem erro. Né? Vão pecar pelo menos, né? Eu acho que liso. O estampado, a decoração tem que ser uma decoração bem moderna e tem que ter um diálogo muito importante entre o mobiliário, as peças de decoração e o tapete estampado. Então, por favor, cuidado nas estampas. Pelo amor de Deus, gente. Dicas finais, o que você deixaria para o nosso internauta e para o nosso ouvinte? Que aposte num bom tapete, ande descalço, aposte num tapete naquele canto de leitura. Um tapete bacana, com 2 poltronas para leitura, uma mesa de apoio e uma luminária. E tudo sobre o tapete. Não deixa centímetros, não deixa nada, componha o cantinho dessa forma. Eu acho que é isso, acho que eu falei um pouquinho de tudo. Isso, falou, com certeza. Luiz Henrique com Casa Arrumada, obrigada, viu, pela sua participação sempre aqui com a gente, esclarecendo vários temas super interessantes e curiosos, e espero que a gente tenha agregado também ao ouvinte internauta. Com certeza. Quero agradecer a você
por esse bate-papo. Um forte abraço a todos os ouvintes, boa terça-feira e até semana que vem. Até. Casa Arrumada, com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Matos, produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra.